fazendo esse vídeo para vocês, esse estudo, e poder compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido da parte do Senhor. Como vocês podem ver, o clima é bastante íntimo, bastante simples e aconchegante, para que você entenda que, assim como esse ambiente em que nós vamos falar a respeito da Palavra de Deus, o estudo da Palavra de Deus é algo simples. É complexo, mas é simples, parece confuso, né? Porém, o Senhor não nos deixaria a sua palavra se nós não fôssemos capazes de compreendê-la. E o Espírito Santo é que nos ajuda a fazer isso. Então, esse ambiente, esse momento, é para que você possa, no conforto da sua casa, parar alguns minutinhos, pegar sua Bíblia, num cantinho no seu quarto, deitado na sua cama, e se aplicar a estudar, a entender o que Jesus deixou como manual para nós. Nesse tempo em que é difícil a gente fazer tudo é muito complicado, nós precisamos de um manual de verdade para viver. A gente precisa de alguma coisa em que se apegar, uma forma de viver. Nós precisamos de instruções de como fazer isso. E a Palavra de Deus é o que nos direciona. Então eu gostaria de convidar você a pegar sua Bíblia, pegar aí sua caneta, uma folha para anotação, se você quiser, colocar o seu fone de ouvido e nesse momento separar um lugar para Deus na sua rotina, para que você possa se aplicar e entender o que Ele busca de nós e o que Ele passa para nós como manual de instrução para viver nesses tempos difíceis que a gente vive. Como vocês sabem, nós vamos começar estudando o Sermão do Monte. Como vocês votaram, nós vamos estudar um versículo por vídeo, para que a gente possa se aprofundar melhor. Uma coisa importante que vocês precisam entender é que nenhum conteúdo que vocês virem no nosso canal, no nosso Insta, vai ser um conteúdo express. Todo o conteúdo que nós colocarmos para vocês disponíveis foi lido e revisado por pelo menos 2 pessoas. Porque a nossa intenção é que você realmente compreenda a Palavra de Deus. Não fique confuso. Nossa intenção não é trazer texto polêmico. A nossa intenção é que você possa ser alcançado pelo ensino da Bíblia. Que você possa ser alcançado pelas palavras de Jesus. Que elas façam sentido para você. E que você possa aplicá-las no seu dia a dia. Amém? Então vamos lá. Nós vamos começar lendo Mateus 5, o versículo 1. Nesse primeiro vídeo, nós vamos fazer uma breve introdução a respeito do Sermão do Monte. Vamos discutir o versículo 1, a primeira bem-aventurança. O que é esse Sermão do Monte? O que é esse conjunto de orientações que Jesus passou? É realmente um manual de como ser um verdadeiro cristão, de como servir a Cristo, independente do tempo em que você vive, certo? Então, na nossa sociedade, e qualquer sociedade que você imaginar, qualquer grupo social, ele tem as suas normas, tem um conjunto de regras estabelecido que aquele que é adepto deve seguir. Então, se você está no tribunal, você não pode falar com o juiz de qualquer forma, você não pode chamá-lo pelo primeiro nome, você não pode se atrasar para uma audiência com o juiz, você não pode utilizar até mesmo uma roupa como essa que eu estou utilizando, que não tem mangas. Muitos locais têm as suas normas, toda a sociedade tem as suas normas. E se você está sujeito a esse local, a essa autoridade que impõe as normas, você precisa segui-las. O Sermão do Monte é a nossa relação de direitos e deveres como cristão. Então, por exemplo, da mesma forma que você não pode ir a um hospital, se você é funcionário de um hospital, você não pode trabalhar com a roupa que você bem entender, ou estando num júri, estando em um tribunal, você não pode falar como você bem quiser, o mesmo acontece com a vida em Cristo. Não é todas as coisas que você pode falar, não é de qualquer forma que você pode se portar. Então, isso é o Sermão do Monte. É esse conjunto de regras, é esse conjunto de normas para que nós possamos viver bem dentro do corpo igreja, dentro do corpo de Cristo. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Eu vou utilizar 2 versões, tá bom? 2 traduções. Uma é a nova tradução na linguagem de hoje e você pode ter acesso a várias versões da Bíblia no seu celular. Então eu recomendo que você faça isso, tá? Mateus capítulo 5, versículo 1 vai dizer a respeito de Jesus. Vendo ele as multidões, subiu a montanha e ao sentar-se, aproximaram-se dele os discípulos. Versículo 2.
E pôs-se a falar e ele os ensinava dizendo. 3. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, agora que nós já sabemos a respeito do que nós vamos estudar, vamos diretamente para esses versículos. Jesus Cristo vai ver no meio daquela situação em que ele estava, onde muitas pessoas estavam seguindo Jesus, não só pela sua palavra, mas também pelos milagres que ele realizava. Jesus vê as multidões e ele vê uma oportunidade de ensinar, uma oportunidade de dar vida. E qual é a importância? Por que eu coloquei lá nos outros stories que esse é o sermão mais importante? Porque, pense comigo, se você tivesse que anunciar o presidente da República, qualquer lugar em que ele tivesse um compromisso, por exemplo, você fosse aquela pessoa que vai na frente e fala: agora conosco o presidente, ilustre presidente da República, fulano de tal, como você se prepararia para isso? Não é uma tarefa fácil, né? Que roupa você vestiria? Que palavras você usaria? Como você descreveria o presidente da República? Você ficaria nervoso de fazer isso? Você teria que estudar para fazer isso? Se o nome dele fosse complicado, você precisaria tomar cuidado com a sua dicção para que o nome dele soasse claro para quem está ouvindo? E é a mesma coisa com Jesus. Nós temos a missão de apresentar Jesus em todos os lugares em que ele tem um compromisso. Em todos os lugares em que Jesus precisa salvar, em todos os lugares que Jesus precisa curar. Essa é a nossa obrigação como cristãos. Então, Jesus vê naquele grande ajuntamento de pessoas uma oportunidade incrível de ensinar como vocês devem me apresentar. Quais atitudes de vocês vão revelar quem eu sou. Então, ele vê essa oportunidade, se senta e começa a falar. E os discípulos vão para junto dele, para perto dele, e vão começar a ouvir o que ele tem a dizer. Vamos lá, então. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus começa a falar o sermão mais importante da Bíblia, falando a respeito de pobreza. Mas não é a pobreza financeira, é uma pobreza espiritual. Por muito tempo eu confundi essa pobreza espiritual com humildade. E estudando o Sermão do Monte, a gente vai ver que, na verdade, não é isso que se refere. Pegando outras traduções, nós vamos ver a seguinte frase: felizes aqueles que reconhecem que são pobres de espírito. Então, reconhecem. O que isso quer dizer? Ser pobre de espírito é você reconhecer que não existe nada que é naturalmente bom em você. Em Gênesis, Deus fala: nunca mais destruirei a terra por causa do homem, porque o homem é mau desde o seu nascimento. Ou seja, nós nascemos com inclinações para o erro, para o pecado, com inclinações egoístas, maldosas. Então não existe nada no ser humano que seja naturalmente bom, puramente bom. Ninguém faz nada bom porque é bom. Nós fazemos inspirados por Deus, porque Ele move em nós esse sentimento. Então Jesus começa falando a respeito dessa pobreza. E nós vamos ver mais pra frente que, aliás, em todo o ministério de Jesus, ele enfrenta pessoas que jamais chegariam ao reino dos céus, justamente porque elas acreditavam que eram boas o suficiente para merecê-lo. Então, quando você entende que você é bom o suficiente para ir ao céu, você não tem pobreza de espírito, você não reconhece a sua pequenez, você não reconhece quão falho você é. Porque, vocês sabem disso, nós não merecemos o céu. E por mais que você seja um cristão exemplar, você nunca vai merecê-lo. Então, fariseus, saduceus, essas pessoas enfrentaram Jesus em vários momentos do ministério dele. E o que acontece é que Jesus mostra vez após vez para essas pessoas que as obras delas não podem salvá-las. Jesus mais uma vez vai ensinar a respeito disso. E é o primeiro ponto em que ele começa a falar: olha, vocês são pobres de espírito. E felizes aqueles que sabem, que têm essa consciência disso. Lá em Lucas 18, do versículo 9 ao 12, tem uma parábola de Jesus que nos ensina melhor a respeito da pobreza de espírito, que é o tema desse primeiro versículo, tá? Então, lá vai dizer o seguinte: Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. E aí ele começa a falar da parábola. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos.
O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Esse é um exemplo perfeito de uma pessoa que não se acha pobre espiritualmente. Uma pessoa que se acha rica, ótima. Uma pessoa que coloca toda a sua confiança espiritual nos seus 15 anos de ministério, em todos os seus projetos sociais. É esse tipo de pessoa. Então o fariseu entra no templo, feliz, contente, e agradece a Deus por ser um ser humano maravilhoso. Não existe muito o que dizer a respeito dessa oração. Mas eu gostaria que vocês reparassem uma coisa. O fariseu, no início da sua oração, ele fala: eu não sou avarento, nem desonesto e nem imoral como as outras pessoas. Então, Deus, muito obrigado porque eu sou melhor que os outros. É basicamente isso, falando de uma forma mais crua e direta. Ele se achava autossuficiente, claro, né? Só que em contrapartida, como que a gente consegue então, a gente sabe que esse é o comportamento e a oração de uma pessoa que se sente rica de espírito, uma pessoa que se sente autossuficiente, que sente que já faz o bastante para Deus. E agora, como que a gente sabe então qual é o perfil da outra pessoa, do outro lado da moeda, aquela pessoa que se reconhece como uma pessoa pobre espiritualmente? Uma pessoa pobre precisa sempre buscar mais, ser melhor, melhorar, sempre mais. É o publicano, o cobrador de impostos, né? Já começa que Jesus pega um exemplo que era muito claro na época, porque os cobradores de impostos, eles eram judeus, só que eles cobravam impostos para o Império Romano. Então, o seu povo está morando numa terra estrangeira e você tem a obrigação de cobrar do seu povo taxas absurdas a respeito de moradia e de tudo que você pode imaginar. Então eles eram duplamente traidores, se assim nós podemos dizer. Não eram pessoas benquistas no meio da sociedade, justamente por já serem traidores, né? E aí o publicano entra no templo da mesma forma que o fariseu, e a parábola vai dizer o seguinte a respeito da oração deste publicano: mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, porque sou um pecador. É incrível quando nós paramos para pensar e comparar as duas orações, porque o cobrador de impostos ele estava tão envergonhado, ele reconhece tanto o seu erro, o seu pecado, que ele entra na igreja, ele entra no templo sem querer ser visto por ninguém, nem mesmo por Deus. Ele abaixa sua cabeça, ele não ousa nem olhar para o alto, nem levantar sua cabeça para orar, estufar o seu peito e orar a Deus. Ele está ali com o coração contrito, morrendo de vergonha, e ele fala: Deus, tem pena de mim, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. Eu realmente não mereço estar aqui, eu realmente não mereço sua bondade, eu não mereço nada que o Senhor me dá, mas tem misericórdia de mim. Então, o pecador, o publicano, ele reconhece seus pecados. Ele reconhece que ele erra, que ele é falho, diferente do fariseu, que nem acredita que tem pecados. Ele exalta suas próprias qualidades, suas boas obras. E aí, Jesus vai fazer uma conclusão da parábola, falando o seguinte: eu afirmo a vocês, ou seja, eu digo com toda certeza, Jesus falando, que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Quando ele diz este homem, ele está falando do último que foi citado. Então, o cobrador de impostos, o publicano, esse homem voltou para casa em paz com Deus. Por quê? Ele confessou seus pecados e ele pediu perdão, misericórdia a Deus. Deus ouve a sua oração e o perdoa. Ele voltou para sua casa em paz, tranquilo. E o outro, como Deus pode perdoar pecados que você nem confessa, que você nem reconhece que tem? Então é disso que essa parábola está falando. E aí, o que acontece? É interessante você pensar nessa bem-aventurança, na primeira bem-aventurança do Sermão do Monte, porque ele fala: felizes
os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então por que você é feliz quando você reconhece que você é um pecador? Porque o céu foi feito para os pecadores, pecadores redimidos em Cristo. Então, se você reconhece que você é um pecador, parabéns, o reino dos céus é para você. Só que aí eu quero encerrar o nosso primeiro estudo deixando uma pergunta para você. Pensando nessa bem-aventurança, nessa promessa que Jesus nos faz a respeito do reino dos céus, nós podemos saber o seguinte: o reino dos céus ele foi feito para pecadores redimidos. Então, se você não se considera um pecador, como você espera alcançar o reino do nosso Senhor Jesus Cristo? Pessoal, por isso é hoje que nós precisamos entender a nossa natureza, entender que nós somos dependentes de Deus e necessitamos do perdão dele. E eu espero que você possa aí na sua casa refletir melhor a respeito desse texto, estudá-lo minuciosamente. E nós vamos deixar aqui nos próximos stories um campo aberto para que vocês façam perguntas a respeito do tema, a respeito desse versículo, dúvidas de repente que podem surgir, ou alguma parábola ou alguma referência de outro livro, de outro evangelho que você achou que se encaixa com isso que nós estamos falando aqui, ou alguma experiência que você viveu. Compartilhe isso com a gente, para que as outras pessoas também possam ser edificadas através dessa interação. Eu espero que vocês tenham gostado e que Deus tenha falado no seu coração através desse ensino. Eu aguardo vocês no nosso próximo estudo a respeito do versículo 4.